Olá, meu nome é Karen Corsini, sou nutricionista que atua na área da nutrição integrativa, ortomolecular, nutrição esportiva e estética. Também atuo na área clínica há mais de 13 anos, ajudando as pessoas a emagrecerem com qualidade de vida e longevidade. Seja muito bem-vindo à série Quero Comer Sem Culpa. Tive uma infância bem bacana, até os 4 anos eu mamei, no peito da mamãe, parecia uma bezerrinha até os 4 anos, né? E quando começou a fase de introdução alimentar, eu não me recordo direito como que era a nossa alimentação, mas dos 7, 8, 9, 10 anos, eu me lembro que chegava em casa os caminhões de compras de supermercado, sabe? Então chegava, era até do Calvo. E aí eram caixas de leite condensado, de bolachas de doce de leite, de uma caixa para cada marca de chocolate. Então a gente comia, assim, eu e os meus irmãos, a gente não tinha restrição nenhuma, porque naquela época não havia informação que a gente tem hoje, né? Então, não tinha regra. O meu lanche na escola era um hambúrguer com Coca-Cola. Eu chegava em casa, mal almoçava, eu não tinha hábito de comer salada, de comer vegetais, eu não suportava essas coisas, né? E praticamente eu comia comida industrializada, tomava mais de 1 litro de Coca-Cola por dia e fui criada assim. Eu não era uma criança obesa, porque eu era muito ativa, né? E só que eu não criei esses hábitos, né, de boa qualidade pela falta de informação mesmo. O que aconteceu? Na minha adolescência, eu comecei a ficar um pouco preocupada com o corpo, mas não porque eu era muito acima do peso, mas porque eu queria ficar mais bonita e tudo mais, e comecei a ler algumas coisas, e naquela época eu queria emagrecer tipo 5 quilos, E comecei a seguir Vigilantes do Peso, uma série de dietas, e comecei a me preocupar com o valor calórico das coisas, e fiquei até um pouco, minha mãe se preocupava de eu não ter um transtorno alimentar, porque eu comecei a ficar um pouco radical com algumas coisas, sabe? E fiquei um pouco neurótica com relação ao corpo, isso até uns 20, não, isso até um pouquinho de antes de 20 anos, até uns, não me lembro exatamente, acho que até uns 20 anos mesmo. Só que eu passei uma crise de ansiedade muito forte nesse período. Quando eu me formei do colégio, eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu quero que as coisas aconteçam para ontem, quero resultado e não sei o quê. Então eu me formei, não sabia que faculdade fazer, terminei um namoro. Na época eu tinha emprego, eu larguei o emprego, parei de fazer as coisas que eu fazia e fiquei um pouco perdida. E nisso eu comecei, cada vez que eu comia alguma coisa, por conta da forma com que eu vim criando a minha mentalidade dessa adolescência, de perfeição, de ficar lendo todas as revistas de beleza, essas coisas, cada vez que eu comia uma coisa errada, me vinha um sentimento de culpa muito grande. E o que aconteceu? Nessa época de ansiedade eu acabava comendo muito mais. Por quê? Quando eu me dava o sentimento de culpa, eu falava, meu, lascou tudo, vou ficar gorda mesmo. E aí eu ia lá e comia mais. Em vez de, parar, não, olha, você comeu errado, não. E isso, em 3 meses, dentro dessa crise, eu engordei 15 quilos. E eu não consegui emagrecer por nada. Cheguei a procurar médico, cheguei a fazer tudo nada. Quanto mais eu me preocupava com a balança, mais eu ganhava peso. Cheguei a tomar alguns medicamentos até, mas eu não sei explicar exatamente, mas eu lembro de como eu me sentia na época, sabe? Era horrível, porque nenhuma roupa me entrava. Eu ia vestir, as roupas não serviam. Eu não queria comprar roupa nova, porque eu falava assim, não, eu vou voltar no meu peso, né? Mas não servia, não entrava. E aí eu comecei a ficar muito triste com tudo, porque eu me sentia que eu não era eu, assim, sabe? Então, eu lembro que na época eu fazia um curso de inglês em São Paulo todos os dias. Eu sempre tinha a impressão que as pessoas estavam olhando. Sempre que falavam alguma coisa de corpo, eu queria me esconder. Eu lembro cenas minhas, assim, tipo, indo pra São Paulo, chorando, com 3 trufas, assim, na minha perna, sabe? Ai, meu Deus, como eu tô infeliz, como eu tô gorda. Mas aí eu comia as trufas, de desespero de comer um doce, mas aí vinha na sequência mesmo um sentimento horrível de culpa, porque eu tava me sentindo muito, muito mal comigo mesma. E eu não queria sair em foto, eu não queria pôr biquíni, eu não queria, me convidavam para sair, eu não queria mais sair porque eu não queria comprar roupa nova, eu tava cansada de usar legging.
Eu lembro que eu fui comemorar o meu aniversário de 19 anos, a gente fez uma festa bem legal, assim, contratamos uma banda. Quando veio o fotógrafo, tirou as fotos, gente, eu fiquei arrasada, porque não adiantava. Eu tinha saúde e tudo, mas eu não estava bem comigo, entendeu? E eu me sentia sempre um sentimento que as pessoas não sabem, mas é que aquilo lá por dentro me corria. Então eu não estava feliz na festa. Eu lembro que a gente fez lá um propósito de ficar um mês sem doce. Quando acabou a festa, eu comi uma caixa gigantesca assim de Carolinas da festa. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia mal comigo, eu perdi o controle alimentar. E cada vez que eu comia essa quantidade, eu me sentia mais culpada e mais lixo ainda e não conseguia, assim, sabe? Até que chegou um dia que tiraram uma foto minha e naquela época não era foto digital, né, igual é hoje. A hora que eu olhei, eu falei, gente, essa aqui não sou eu. Eu falei, não pode ser, essa aqui não sou eu. E aí eu tomei uma decisão assim de parar com aquilo, sabe? Falei, Karen, chega. Você não é essa pessoa, sabe? Tira isso da sua cabeça. Porque é incrível como uma crença ao seu respeito, assim, pode te destruir o resto da vida. Seja ela qual for, né? E a crença que eu tinha era, eu não consigo, sabe? Eu sou infeliz, né? Foram várias coisas assim que aconteceram ao mesmo tempo. Então foi uma desestrutura, que na verdade não era, entendeu? Mas eu enxergava daquele jeito, porque tava tudo bem. Eu era solteira, tava na casa dos meus pais, eu tinha uma vida, podia escolher qualquer curso para refazer, podia escolher, mas não, eu escolhia ficar naquele vitimismo, naquela coisa de não posso, daquela coisa de não consigo. Então quando eu olhei para aquela foto e me deu, eu falei, não, essa aqui não sou eu. Esse pensamento, quando eu comecei a acreditar nesse pensamento, essa aqui não sou eu. Aquela não era eu mesmo. Né? Então, quando a gente passa a enxergar a gente de uma outra forma, a gente consegue ter domínio sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos, porque vinha uma avalanche de pensamento junto com sentimentos e me deixava mesmo num cárcere, era numa prisão emocional, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa. Aí, na época, o que eu fiz? Eu teve uma prima de uma mãe que falou, olha, tem um médico muito legal, e eu fui nesse médico. E foi bem legal, assim, que eu fui nesse médico. Na época, não tinha nutricionista que atendia na parte clínica. Então, ele era um gastro e que me deu um medicamento para tomar e uma dieta. E eu tava firme e fiz. E aí, emagreci. Em 3 meses, já estava no meu peso. Só que o que aconteceu? Eu também estava infeliz. Por quê? Aquela dieta que ele me passou só era uma dieta possível de fazer com medicamento. Eu lembro, era uma dieta muito assim, tipo, um café de manhã, um bife com salada, uma bolacha, água e sal à tarde, uma salsicha à noite, assim, sabe? Tipo, era uma dieta super restritiva. Eu sentia que se eu comesse um pouquinho mais, eu já engordava. Então, eu não sabia se eu ficava triste porque passava fome ou porque ficava gorda. Eu falava, gente, não é possível que isso é vida, sabe assim? E aí, dentro desse período, tentando lutar com a balança e tudo mais, fui viajar, fiquei 1 ano fora do Brasil. Eu equilibrei meu peso nessa época fora do Brasil, não tive grandes problemas. Quando eu voltei, eu decidi fazer faculdade de nutrição, porque eu gostava muito dessa parte de nutrição, mas não sabia mesmo o que seguir, enfim, fui para a faculdade de nutrição. Aí, numa das aulas lá, eu lembro até da cara da professora, que foi a aula de TMB, taxa de metabolismo basal. Aí a professora explicou o seguinte, falou, olha, a gente tem um gasto energético para nos manter vivo, para o seu sangue circular, para o teu coração bater, para você continuar pensando. Isso é um gasto básico para o seu corpo. Todas as vezes que você come menos do que esse metabolismo basal, o seu corpo tende a economizar. Então ele cria uma forma de defesa. Por quê? Porque se ele gastar energia à toa, vai morrer, vai privar para o básico, né, o que é para sobrevivência. Aquela aula mudou uma chave na minha cabeça, assim, eu falei, gente, é por isso então que o meu metabolismo tá tão lento. Porque eu passei do 8 pro 80, né, então eu não podia comer nada. E aí, se eu chupasse uma bala, eu já vinha uma culpa gigante, sabe? Porque eu tinha medo de ficar daquele jeito de novo, né? Então eu falei, não. E aí, quando eu calculei minha taxa de metabolismo basal, que era 1.300 calorias, e depois você sabe que você anda, você fala, você trabalha, o seu gasto energético durante o dia era muito mais do que o meu basal. Eu falei, tô comendo muito menos, é por isso. Então eu comecei, naquela época, assim, redescobrir a nutrição. E eu percebia que tinha pessoas que comiam arroz, feijão e comia bem, e eram pessoas magras também, né? Eu não precisava ficar naquela loucura. E comecei a trabalhar muito essa questão do conhecimento e me libertar. Porque quando você acredita que se você comer arroz, feijão, você engorda,
Você sente culpa depois que você come aquilo. E aí vem aquele tanto de coisa assim, você sabe, já é inconsciente mesmo. Você vai ficar gorda, você não vai conseguir, e que isso te engorda. E aí você começa a entrar numa vibe, num sentimento tão ruim, que a comida passa a ser seu inimigo. Uma coisa tão boa, tão necessária, tão vital para o nosso corpo, que é para te dar energia, que é para te dar saúde, até beleza, né? Mas por conta de toda a crença que a gente carrega sobre comida vai me engordar, né? Tenho medo disso, daquilo, a gente começa a trazer um sentimento ruim na hora de comer. Isso é terrível, isso traz vários transtornos psíquicos, né? Então, dentro dessa fase de conhecimento, depois que eu me formei, eu comecei a perceber que não era só comigo que aquilo acontecia, né? E eu fui me libertando aos poucos disso e percebia que quanto melhor eu comia, quanto mais correto, vamos dizer assim, quanto mais eu comia pro meu estilo de vida, quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras de boa qualidade, quando eu comecei a entender a qualidade do alimento, que aquele alimento podia ser um medicamento para mim, não ficar me preocupando com conta calórica, que eu podia respeitar a saciedade do meu corpo. Quando eu comecei a entrar num processo que o meu corpo pedia mais comida, ou ele pedia menos comida, e eu comecei a obedecer esses comandos fisiológicos, não mais emocionais. Então eu não comia porque eu estava triste mais. Eu não comia porque eu estava culpada mais. Eu comia porque tinha fome. E eu comecei a aprender qual que era a diferença entre fome e vontade de comer. Entende? Porque aí, quando você identifica o que é uma compulsão alimentar e o que é uma fome fisiológica, aí você, tá bom, então eu tô com fome, então eu vou matar minha fome, gente. Alguma coisa que tá me pedindo. E aí você come comidas corretas, quando você começa a aprender a distinguir, né, o que é uma comida de verdade, quais são os alimentos fontes de nutriente, ou quando aquilo só vai me trazer inflamação, só vai me trazer doença. Quando você entende o que é o alimento, isso é libertador. Por quê? Porque você passa a ser amigo daquilo que te faz bem e a rejeitar. Então isso tem todo um caminho, porque vai trabalhar sua autoestima. Quando você começa a se amar e você entende que você não precisa passar fome, você não precisa se sentir vítima, você não precisa se sentir culpada. Você precisa entender que comida está aí, foi feito pra gente comer. Você precisa de alimentação para formar uma pele legal, ter vitalidade, ter energia, criar músculos, perder gordura. Por que não? Porque quanto menos você come, até sua taxa de hormônio, por exemplo, quando você faz uma dieta extremamente restritiva por um tempo muito alto, a sua taxa de hormônio da tireoide, ela cai como sistema de defesa. Você perde massa muscular, que quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta em repouso. Seu corpo começa a se defender dessas coisas, você começa a ficar uma falsa magra, sem hormônios. Aí começa a entrar uma série de mudanças fisiológicas e é inacreditável como que isso às vezes é um buraco que suga a pessoa, né? E aí, eu vendo isso na minha prática clínica, cada dia isso ia fortalecendo isso mais dentro de mim, né? Então, aprender a comer é libertador. Aprender a se ouvir, a identificar o que está te fazendo comer, né? É uma fome? Aí quando você identifica, não, eu vou comer porque eu tô com uma compulsão, com uma necessidade de uma outra coisa, quando você começa a pegar, criar uma consciência, que coisa é essa que eu tô precisando? Será que eu tô precisando dar risada? Será que eu tô precisando de amor? Será que um abraço? Será que ligar para uma amiga? Será que botar uma música e dançar porque eu tô precisando ter mais vitalidade? Porque existem momentos da nossa vida ou vícios que a gente alia a vontade de comer e a comida como a nossa única fonte de prazer. Então eu entro de dieta, eu não quero nem no aniversário porque eu vou ver um bolo e eu não vou ter controle sobre aquele bolo, mas tem tantas coisas bacanas dentro do aniversário acontecendo que você tá cega por causa daquilo, porque só pensa no seu corpo, porque só pensa nisso, né? Mas você pode conversar com um amigo, você pode ir preparar. No início dessa mudança, a gente precisa ir para os lugares preparadas mentalmente, sabe? Então, por exemplo, você sabe que vai ter um aniversário e que vai ser uma pizzaria e que vai ter o seu bolo que você mais ama. E aí você fica o dia inteiro sem comer, não se prepara mentalmente. A hora que você chega no aniversário morrendo de fome, você é um bicho ali. Você não consegue, mas sua parte consciente já foi. Se bobear, você morde a mão do garçom, entendeu? Você morde de tanta fome que você tá. E aí depois vem toda aquela avalanche de culpa. Então você vai aprendendo como atividades assim, poxa, eu vou no aniversário hoje, o que eu vou? Eu vou alimentada então antes, eu vou comer alguma coisa que não precisa ser algo, né? Então hoje o que eu faço? Faço um caldo de abóbora com frango desfiado, vou alimentada, porque chegando lá, eu vou estar saciada e eu vou conseguir comer numa quantidade que não preciso exagerar, né? Eu vou escolher, é diferente, você controla o que você come, não o alimento te controla mais, entende?
Você passa a ter domínio sobre aquilo que vai para o seu corpo. Você é que manda agora, não o contrário. Só que para isso acontecer, para você chegar nisso, você precisa passar por 2 processos. O primeiro processo é o autoconhecimento, porque você precisa identificar essas coisas em você. Você precisa estar atenta aos seus sentimentos. Eu tô comendo por quê? Né? Por que isso aqui vai me dominar? Então, esse processo de quanto mais consciente você estiver, mais presente para o seu comportamento no início, porque a gente faz coisas que a gente não consegue estar consciente. Quando a gente está obeso, a gente está comendo por motivos que a gente nem sabe. A gente está perdido em nós mesmos, né? Quando a comida vira uma compulsão. Então precisa passar por um processo de autoconhecimento, estar presente, estar consciente. Num segundo momento isso vira automático. Hoje eu não preciso mais pensar nessas coisas. Entende? Isso já faz parte da minha vida. Então eu vou sair para um lugar que eu vou passar o dia inteiro sem comer, eu já levo as minhas coisas, eu já aprendi o que eu preciso levar. Quantas horas eu consigo ficar sem comer de boa, né? Então hoje eu já me conheço. Então raramente eu vou passar por um episódio onde eu vou ter que comer o que me oferecerem ali. E às vezes acontece, mas ok, é bem raro hoje. Hoje, né? Já virou o meu estilo de vida, não penso mais nisso, né? E o segundo processo de conhecimento que eu tenho que ter é sobre alimentação e sobre saúde. Porque se eu acreditar que eu preciso comer 500 calorias para emagrecer, eu vou também cair naquela armadilha. Né? Então, de me sentir culpada se eu comer 1000 calorias. Então, assim, eu preciso entender as informações nutricionais, preciso saber sobre os alimentos, preciso saber não só sobre alimento, porque quando eu falo estilo de vida, eu preciso entender que o meu sono precisa ser um sono de qualidade, porque senão eu não vou liberar hormônios da saciedade, do bom humor, né? Eu preciso entender que fontes de prazer que eu preciso para mim. Então, aliviar o estresse. Como é que eu alivio o estresse sem ser comida? Né? Eu preciso entender essas coisas. Como é que eu posso fazer isso? Então, hoje, por exemplo, eu gosto de ouvir música, eu gosto de conversar, eu gosto de dançar, eu gosto de pintar. Eu fui desenvolvendo hobbies que eu não tinha, que eu nem sabia. Então, até com meu filho hoje, a gente vai pintar, né? Então, a gente vai fazer coisas, né? Eu vou treinar, hoje o treino virou... Não, eu não treino, não vou pra academia. Nossa, eu tenho que ir pra emagrecer. Não. Eu vou porque isso já faz parte da minha vida, mas eu trabalhei o meu mental para isso, entende? Então, trabalhar essa questão do estresse, trabalhar questões, por exemplo, de qualidade de vida, não só, então, prazer, controle do estresse, sono de qualidade, atividade física, né? Esses pilares eu preciso ter conhecimento com um pouquinho mais de profundidade, não preciso ser especialista nisso, mas eu preciso ter um conhecimento que me liberta, porque você vai numa rede social hoje, o que tem lá? Tem um falando que ovo não presta e um falando que ovo é ótimo. Tem um falando que leite é ruim, um falando que leite é maravilhoso. Aí a pessoa fica confusa, não sabe qual informação é verdadeira, porque são especialistas, geralmente são especialistas mesmo, cada um falando uma coisa, a pessoa fica perdida e não sabe que linha seguir. Então tem um conhecimento ali básico para você fazer uma escolha consciente é muito importante. Será que leite realmente faz bem ou não? Então eu vou tomar com uma consciência tranquila porque eu quero saúde. Então você ter autoconhecimento e você conhecer sobre o alimento e sobre um estilo de vida saudável são 2 chaves que vão modificar a sua vida para sempre. Por quê? Não dá para você fazer dieta. Eu não sou contra em períodos você fazer protocolos de dietas mais restritivos. Não sou, como estratégias, né? E tal. Mas para sua vida inteira não vai funcionar. Você não vai poder se trancar toda vez em casa quando tiver uma festa, né? Você não vai poder ficar se privando ou cada vez que você comer sentir uma culpa terrível, porque isso você não leva para sempre. O cérebro, ele busca 2 coisas na vida. Ou ele busca sentir prazer, ou ele busca fugir da dor. É a única coisa que ele faz na vida, né? Então, se para você comer é um martírio, fazer dieta é um martírio. Nossa, dieta de novo, esse negócio horroroso. Então tem que ter prazer, tem que ser gostoso. Quando as pessoas falam pra mim, nossa, eu não sirvo pra fazer dieta porque eu gosto muito de comer. Eu falei, prazer, eu também amo comer. Eu amo comer mesmo. E é certo gostar de comer. Porque comida, ela é um alimento de prazer, de afeto, de coisa. Só que você precisa ressignificar. Entendeu? Você precisa trazer significado. Tem coisas que você vai ter que trabalhar por um tempo maior para que você tenha controle daquelas coisas, né? Então precisa ter prazer. E como você foge da dor? Se você não conseguir ressignificar um processo de atividade física, então hoje, como que eu faço atividade física ser um prazer, Karen? Porque eu odeio. Você odeia porque você ainda faz por pouco tempo e fura toda vez que você tem preguiça. A partir do momento que você encarar aquilo, seu trabalho, né? Você pensa para ir trabalhar? Não, você simplesmente vai trabalhar. Ah, eu não tô com vontade de trabalhar hoje, você tem que trabalhar, né?
Então você não dá a chance. Então eu tenho que me movimentar, não importa, não negocia a sua mente. A partir do momento que você começa a fazer isso, a atividade física, ela vai passar daquele momento depois de uns 3 meses mais ou menos, que você não sente tanto mais dor, não sente mais tanto cansaço, você vai ganhando condicionamento físico, ela vai liberando endorfinas, ela vai liberando neurotransmissores do prazer, dopamina e tudo mais. Aquilo, quando você vai ver, você se condiciona aquilo, o seu próprio corpo vai te pedindo aquilo. Então, esse processo acontece com a alimentação e esse processo acontece com a atividade física. Só que você precisa passar por aquele período mais difícil, né? Que é o que eu explico para as pessoas assim. Aprender um modo de viver, um estilo de vida saudável, é mais ou menos o seguinte. É como uma criança que vai aprender a andar. Então, quando uma criança, quando ela começa a aprender a andar, se ela olhar para uma pessoa que corre maratona, pensa só, né? Quem é mãe de pititiuco sabe. Eles não dão 2 passinhos sem cair. Então eles engatinham. Precisa de muito apoio no início. Precisa de alguém pegar na mãozinha, né, pra ir. E aí, esse período que a criança tem de que precisa se apoiar e tudo mais, chega uma hora ela começa a dar um passinho, corre, cai. Ela cai inúmeras vezes. Se ela olhar pro maratonista e falar assim, mano, ela olha assim e fala, gente, esse cara corre tudo isso, eu não consigo dar 3 passos, já caio, nunca vou correr. É que a criança não tem essa consciência. Mas a gente, para mudar um hábito, é exatamente isso. A gente olha uma pessoa que já é reeducada, ou ela já veio de hábitos, enfim. A gente olha e fala, nossa, nunca vou ser daquele jeito, né? Por quê? Porque você está olhando para suas quedas. Então, cada vez que você cai, você acha, eu não nasci para andar. Eu não nasci para ser saudável. Isso não está em mim, né? Muito pelo contrário. Então, cada vez que você escorrega, você tem que pensar assim, eu sou aquela criança que está aprendendo a andar. Que apoio que eu vou precisar? Eu vou precisar de um amigo? Eu vou precisar de um profissional? Eu vou precisar de um programa? O que eu vou precisar naquele início até que aquilo se torne o meu hábito? Ele venha... Porque quem domina a gente é o nosso inconsciente. 90% de tudo que a gente faz está no inconsciente. Então como é que eu mudo isso? Eu trago uma consciência nova. Ok, quero ser uma nova pessoa. Como eu fiz comigo. Então, olha, foi um trajeto de anos, né? E que eu dou hoje mastigado para os meus pacientes, eu dou mastigado hoje para quem faz o programa, que eu passei não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida clínica, porque você de atender, você vai vendo como é que funciona, cada um vai funcionando, mas é basicamente isso que acontece dentro da mentalidade das pessoas. Então, quando o meu inconsciente, obviamente que é ele que domina, eu vou criando uma parte consciente, preciso mudar. Não quero mais ser essa pessoa, não sou mais aquela pessoa. Quando eu olhei para aquela foto, eu tomei uma decisão. Primeiro passo é tomar uma decisão, não sou mais essa pessoa. Não quero ser mais a pessoa que tem que deitar na cama para ajustar minha calça. Não sou mais uma pessoa que não quero sair na foto. Não sou aquela pessoa, sou outra. Tenho disponível, o universo nos dá. É que a gente fica tão focado no problema, tão focado naquela situação que não consegue sair, né? E aí você toma essa decisão, e aí você abre o seu consciente para novos conhecimentos, conhecimentos científicos, conhecimentos de profissional que você conhece, e você começa a dar passos como daquela criança. Vai escorregar? Vai. Algumas vezes. Só cada vez que você escorrega, em vez de você pensar, não consigo, não dou conta, não, eu sou como aquela criança que vai tropeçar algumas vezes. Quem são os meus apoios? Onde estão os meus apoios, né? E aí eu vou me apoiando até que chega um momento, que pode levar algum tempo, que eu não penso mais nessas coisas. Elas fazem parte da minha vida, como escovo os dentes, como eu trabalho. Por que isso acontece? Porque se você está feliz, você come. Se você está triste, come. Se está ansioso, come. Tudo é motivo para comer, mesmo quando não tem fome. E esse comer sem fome nos traz um sentimento muitas vezes de culpa, de tristeza. Esse sentimento que faz muitas vezes a gente associar uma alimentação saudável a algo que é um sinônimo de sofrimento, de passar fome, de comer comida sem sabor, e traz aquele sentido de que comer saudável é algo ruim para mim. Come mesmo sem fome, confunde fome com a vontade de comer. Já começou inúmeras dietas, das mais restritivas até as mais malucas. Da sopa, da lua, a dieta do ponto, dieta da fome, até dieta do desespero, né? Se sente cansada, sem energia.
Chega em casa, muitas vezes não tem vontade de brincar com o filho, não consegue ir para uma academia. Talvez você não precise nem perder peso, mas precisa de um bem-estar, dessa energia vital. Mas comendo mal, você jamais vai conseguir. No próximo episódio, eu vou te contar como eu passei por todo esse processo. Eu te espero lá.